Olá, gente de luz, tudo bem? Hoje estamos na nossa quinta jornada Bye Bye Ansiedade. O tema de hoje vai ser gatilhos mentais. Nós vamos ver o que são gatilhos mentais, como os gatilhos mentais influenciam na ansiedade, quem está tendo ansiedade, né? E também outras questões também influenciam. Depois nós vamos fazer um pequeno teste com 7 frases, onde vocês vão ouvir essas frases, vão anotar aquelas que vocês faz sentido para vocês, que é assim que vocês estão se sentindo, para vocês fazerem uma autoavaliação em como que está o emocional de vocês em relação à ansiedade. Depois nós vamos tirar uma cartinha da fita energética aqui, uma mensagem, tá? Para quem não sabe, eu trabalho com a fita energética também, onde é um sistema de cura que ajuda a equilibrar os seres vivos, né? Isso eu falo seres vivos porque também pode ser usado com pessoas, principalmente pessoas, animais, plantas também podem usar a fita energética. Então, qualquer ser vivo pode usar a fita energética, porque a fita energética vai trabalhar os pensamentos, a energia da pessoa e vai trabalhar a causa daquele problema ou até daquela doença que está ali no físico, né, da pessoa. Ela não trata um sintoma, ela trata a causa, tá? É um sistema natural, sem contraindicações, é bem seguro de se usar. Tem pessoas que optam em usar de forma de ingerir o chá, uma quantidade bem baixa, que não tem nenhum perigo de ter efeito colateral. E também tem a questão dos sachês, né, que é só como usado como um amuleto. E spray também. Então, são várias formas de se usar a fita energética. Mas hoje a gente vai tirar somente uma mensagem aqui com a fita. Depois disso, nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês a fazer uma técnica que é mudança de foco, que ajuda bastante nessas questões de quando a pessoa está tendo alguma crise de ansiedade, ela pode usar essa técnica e também pode usar para outras questões da sua vida, sem problema. E no finalzinho nós vamos fazer uma prática de mentalização ali, onde a gente vai fazer um pequeno relaxamento, onde eu vou trabalhar com vocês a respiração consciente e depois nós vamos trabalhar com a cromoterapia, né, com a energia das cores, né? Nós vamos usar 3 cores ali, que depois, antes de fazer a técnica, eu vou explicar para vocês como é que funciona. E a gente vai fazer essa prática, certo? Bom, o que são gatilhos mentais? Bom, gatilhos mentais pode ser qualquer coisa, pode ser considerado gatilho mental. Depende de como é aquela situação para você, para a pessoa que está sendo exposto a esse gatilho mental. O gatilho mental pode ser uma pessoa, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma imagem, pode ser uma notícia que vem para você, que mexe com o seu emocional. Então, qualquer coisa pode ser um gatilho mental. Por que a palavra gatilho mental? Há muito tempo atrás, eu tinha crise de ansiedade e às vezes eu estava assim, bem, né? Tinha momentos assim, porque geralmente a pessoa, quando ela tá no auge da ansiedade, ela quase todo dia ela passa mal, né? Quase todo dia ela se sente mal, ela se sente com vários sintomas, com várias coisas, um turbilhão de pensamentos negativos que vem, a pessoa acha que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, medo do futuro, assim, descontrolado, medos assim que tu não sabe de onde vem aqueles medos. Então são muitas emoções num dia só, né? Então quem passa por isso, quem já sofreu com isso, sabe o que eu tô dizendo. E eu lembro que teve naquela época, eu tava sentada fazendo alguma coisa, eu tava bem, tava distraída, tava me sentindo bem. E assim, eu via que aquilo era raro. Raramente eu me sentia bem, né? A maioria do tempo eu tava sempre sentindo alguma coisa e a minha cabeça não parava, né? Eu pensava muito, assim, tinha muitos pensamentos. E eu lembro que eu tava ali e daqui a pouco eu comecei a passar mal do nada, assim, né? E isso acontecia em vários momentos, né? Do meu dia, ou acontecia quase todo dia, ou às vezes dava uma pausa, depois acontecia de novo, e eu não entendia por que isso acontecia. E foi aí, né? Quem já acompanhou lá o meu primeiro vídeo, que eu falo sobre como que começou essa minha história aí. E aí eu comecei a buscar conhecimento para saber como lidar com isso. Porque assim, lendo e estudando não tinha sentido. Eu sabia que não era do nada que aquilo estava surgindo,
Mas a impressão que dá quando dá crise, quando dá isso, quando a pessoa assim, quando tu não tem nenhum motivo aparente, tu pensa como isso eu não consigo controlar, isso dá um certo desespero, um certo pavor na pessoa de saber que ela tá sujeita a passar mal a qualquer momento. E é isso que acontece com as pessoas que estão tendo essas crises, né? Então foi aí que eu descobri que determinadas coisas que eu via, que eu ouvia, quando eu ouvia acabava gerando um sentimento, aquilo às vezes na hora, no consciente, eu não sentia o impacto. Mas depois, passava um tempo, não ficava gravado no meu inconsciente. Para quem não sabe, o inconsciente é tipo um arquivo, né? A gente tem aqui o consciente, a gente tem as informações que a gente necessita, que a gente precisa para ter viver, né, para interagir aqui, mas inconsciente a gente tem muito mais coisa armazenada e muitas vezes a gente não lembra dessas coisas no consciente, né? Aí o que acontecia? Aquela informação daquele gatilho que vinha ficava armazenado lá e aí desencadeava o mal-estar. Aquela vez em específico eu não me lembro o que desencadeou, mas teve uma vez que eu lembro que eu estava vendo que eu fui ver um filme, ele era bem violento o filme, e hoje eu não vejo mais, tá? Então isso é uma coisa que depois num outro vídeo eu vou falar sobre qual o perigo da gente ficar assistindo esse tipo de coisa. E aí passou uns minutinhos e eu vi que depois eu tava ali fazendo uma outra coisa e eu senti que veio aquela emoção, aquele sentimento ruim, aquela sensação ruim. E aí eu comecei a observar que às vezes quando vinha esse sentimento, eu pensava assim, mas não é do nada. E eu comecei a avaliar o que eu tinha visto antes, o que eu tinha ouvido, o que eu tinha falado, o que eu tinha lido, e comecei a tipo fazer uma retrospectiva de horas, minutos, horas antes daquilo ter desencadeado. E aí com o tempo eu fui descobrindo que tinha coisas que eu deveria me afastar porque aquilo me causava essas crises de ansiedade, né? Então, são muitos gatilhos que podem acontecer. Uma coisa que também me acontecia, essa era um pouquinho mais instantânea, né? Era quando eu ouvia uma história de alguém que tinha morrido, que tinha passado por alguma situação difícil, principalmente relacionada a questões físicas, né? Assim, de problemas cardíacos, essas doenças em geral, de mal-estar assim subitamente, que isso é um medo que as pessoas, quando elas têm essa característica de ansiosas, elas têm esse medo, algumas, não é todas, né? Mas eu, no meu caso, fui contemplada, né? Eu tinha esse problema. E eu lembro que quando eu ouvia essas histórias, passava, às vezes na hora eu já começava a suar frio, eu já achava que ia acontecer comigo, né? E aquilo me apavorava, eu já ficava, né, pensando, meu Deus, se acontecer, como é que eu vou fazer? Daí já não queria sair, aí já dava tipo medo de sair sozinha. Então assim, ó, vi umas neuras assim bem doida, né, naquela época assim. Então eu lembro disso. Então eu comecei a identificar as coisas que me faziam mal, que me desencadeavam esse tipo de sentimento, de reação. Então assim, são vários gatilhos que podem acontecer. Então, assim, a primeira coisa que eu sugiro, né? Eu sei que que talvez para você já fez sentido o que eu tô falando aqui, é evitar filmes de terror, filmes de suspense, porque esse tipo de coisa, eles têm muitos gatilhos mentais, né? Um exemplo, um dia eu tava sentada fazendo um trabalho aqui do meu trabalho da escola, né? Que eu sou professora também. E eu lembro que meu filho tava vendo um seriado ali do Scooby-Doo. E quando eu era criança eu também assisti esse seriado, um desenho, né? E aí me chamou a atenção que a cena era um barco no alto mar. E o comandante estava falando com algumas pessoas e ele disse para a pessoa, disse, é seguro aqui e tal. E ele respondeu, que mal pode acontecer? Está tudo bem. Gente, foi tão engraçado que quando ele falou aquela frase, meio que deu Aí eu parei o que eu tava fazendo e fui olhar. E nesse instante, logo deu uma cena do barco batendo no iceberg.
Então, todo mundo apavorado, correndo. Aí aquilo me deu um estalo, está aí. Muitas vezes a gente escuta histórias ou a gente está vivendo um momento bom da nossa vida, um momento maravilhoso, e vem esses gatilhos, aí vem aquele pensamento. Ah, mas tá tudo tão bem assim. Ah, será que vai continuar assim? Será que isso não é um sinal de que vai acontecer alguma coisa ruim? Por que isso? Isso foi talvez lá e se vocês forem olhar os filmes, os desenhos, analisar, você vai ver que a maioria deles tem esse tipo de perfil, né? Algo muito bom tá acontecendo, a cena tá maravilhosa, daqui a pouco alguém fala uma frase desse tipo de que nada pode acontecer e acontece algo de ruim para todos que estão ali envolvidos naquela cena. Então, para vocês verem que o nosso inconsciente, ele grava tudo que ele assiste. Talvez inconscientemente você olha, que bobagem isso, é só um filme, isso não é real. Realmente não é real. Mas para o inconsciente, tudo que ele vê, tudo que ele sente é real. Então, por isso que eu digo que isso não é eu que estou falando, tá? Isso é comprovado cientificamente, tá? O nosso consciente, ele não tem discernimento de saber o que é real e o que é mentira. Então, tudo que ele vê, ele acredita que é real. E ele acredita que é com você que está acontecendo. Então, por isso que eu aconselho as pessoas a não assistir coisas negativas, a não assistir filmes negativos, filmes violentos, essas coisas todas, porque a gente no consciente, a gente sabe que não é verdade, mas lá o inconsciente ele não sabe. Como que eu vou dizer, mas como assim? Se eu sei que não é, como que eu vou achar, o meu inconsciente vai achar que é? Vou dar um exemplo. Imagine agora uma cena que você tá vendo, algo que não é legal, alguém fez uma injustiça para alguém. Qual é o sentimento que você sente? No filme, tá? Não tô falando da vida real, no filme. Você fica com raiva, você sente nojo, você torce por aquela pessoa que tá sofrendo. Você percebe que os seus sentimentos eles estão vindo à tona e é uma ficção, não é verdade o que tá acontecendo ali. Então, quem é que tá provocando esses sentimentos? É o consciente ou o inconsciente? Mas se você sabe, o consciente sabe que é mentira, que não é verdade. Por que ele iria acionar os sentimentos se ele sabe que é mentira? Ah, isso não é verdade. Mas quem está trabalhando nesse momento é o teu inconsciente, ele está reagindo ao que você está vendo. Por isso que acontece de pessoas ficarem, às vezes, ver situações, coisas que acabam deixando elas fora de si. Às vezes não é nem com elas. E elas ficam completamente assim, envolvidas naquela situação, incomodadas, mas não é com elas que está acontecendo. Mas o que está acontecendo? O inconsciente acha que é com ela que está acontecendo e acaba provocando esses sentimentos que causam todo o que a gente já sabe: estresse, nervosismo, aciona os hormônios que não são tão bons assim no nosso corpo, né? E aí acaba, né, maltratando o nosso ser, né, o nosso corpo ali, né? Então, os gatilhos mentais, a gente tem que ter muito cuidado. O que a gente conseguir identificar, que a gente consiga se distanciar nesse momento para se fortalecer, é o ideal, tá? Então, quais foram as coisas que eu percebia que me faziam mal e que acionavam esse gatilho mental de me trazer a crise, de me trazer mal-estar? Era filmes de terror, isso já há anos que eu não assisto, né? Filmes violentos, novelas, novelas também, porque tem cenas ali que são bem complicadas, né? São bem que deixa a gente, né, fora de, às vezes, emocionalmente envolvido. Eu não queria mais ouvir histórias tristes, não acompanhava mais noticiários, né? E quando alguém via contato, desculpa, mas eu não quero saber. Vamos falar de outra coisa. Então, eu evito esse tipo de assunto, né? Até hoje eu evito, assim, não compartilho muito disso, não gosto, porque eu sei que isso acaba minando a nossa mente e aí a gente começa
a ter esse tipo de comportamento, de emoções provocando emoções que não tem necessidade de ser provocadas, né? Que não é com você que tá acontecendo. E eu digo isso, não é assim que você vai agora, mas eu tenho que saber o que tá acontecendo no mundo. Ok, a escolha é sua, né? Eu tô dando uma dica que funcionou para mim e que funciona para as pessoas que eu oriento, para os meus clientes. E eu escolho ter uma vida mais plena, uma vida mais feliz, eu escolho me sentir melhor todos os dias, então tem coisas que eu evito de ver. E se vocês verem pessoas, eu comecei a estudar também sobre pessoas sucedidas, bem-sucedidas, né? Pessoas assim que têm uma vida, não é só questão financeira, mas em todos os sentidos, né? A gente tem muitos livros, muitas histórias que a gente pode acompanhar. Em nenhum momento essas pessoas, elas não assistem novelas, elas não assistem filmes de terror, elas não contam, não falam de tragédias, não assistem noticiários. Se você tiver a oportunidade de falar com pessoas bem-sucedidas, você vai ver que muitas delas não têm esse tipo de comportamento, de hábito, né? Porque essas coisas, elas se tornam um hábito na nossa vida. E muitas vezes a gente quer estar. Porque eu não vou mentir pra vocês, eu fico curiosa, mas eu domino a minha curiosidade. Digo, não, eu não quero ver isso porque eu sei que isso não vai me fazer bem. Então eu não vou olhar, não quero saber. Desde que eu posso fazer orar por essa pessoa ou por essa situação que eu fiquei sabendo por cima, assim, né? Que às vezes não tem, às vezes acontece de a gente ficar sabendo, mas eu não vou lá ver os detalhes, querer saber titim por titim o que houve, o que aconteceu, como é que foi, como é que não foi. Porque daí tu entra nessa energia, ainda mais quando todo mundo tá falando um assunto, né? Que é um assunto do momento, alguma coisa que aconteceu. Tu acaba te conectando com essa energia coletiva e isso também te influencia bastante. Então a dica que eu dou é evitem assistir, evitem ver coisas, falar de coisas que te tragam algum mal-estar. Começa a observar na sua vida quais são os gatilhos mentais que estão desencadeando a ansiedade, tá? Começa a pensar nisso, certo? Então agora nós vamos fazer o teste aqui, até eu tenho aqui o roteiro aqui. Eu vou começar a ler o teste. Vocês só vão precisar anotar, você pode só fazer um risquinho. Se faz sentido essa frase que eu disser pra você, anota. E no final você vai anotar ali, vai dizer, contar quantos risquinhos você anotou ali. E aí a gente vai avaliar isso, tá? Bom, a primeira frase. Você sente-se angustiado com frequência? 2. Com frequência sente dores pelo corpo, mal-estar ou dores de cabeça? Se já foi ao médico e não encontrou nada que cause essas dores, né? A princípio não apareceu nada nos exames. Se você sente esse tipo de dores diferentes no corpo. 3. De repente você sente medo sem motivo aparente? 4. Toma remédios para ansiedade, para azia, pressão arterial, dor de cabeça? Para qualquer uma dessas, se você toma remédio, pode marcar aí. Em vários momentos não se sente satisfeito com a vida que tem? Você olha assim e vê assim que não era essa vida que você queria. E isso é uma coisa assim mais comum de acontecer. Não é uma coisa assim de eventual. É mais seguido que você tem esse sentimento. 6. Diz sim, na maioria das vezes, quando você gostaria de dizer não para as pessoas. Você tem esse hábito assim de... Porque você não quer daqui a pouco contrariar a pessoa, ou, né? Por algum motivo você diz sim, mas querendo dizer não. 7. Você vê pessoas felizes nas redes sociais, porque elas mostram geralmente só o palco da vida, né? E você acaba comparando os bastidores da sua vida e se sente mal com isso, né? Não se sente bem. Isso é outro problema que a gente enfrenta, né? As pessoas, muitas vezes nas redes sociais, elas mostram só o lado bom da vida delas, né? As coisas dificuldades que elas passam, elas não mostram. E aí as pessoas acabam se achando que aquela vida daquela pessoa é perfeita e não tem nenhum problema, né? E não é bem assim. Bom, então se você aí marcou de 1 a 2, comece a observar
como que tá as outras questões? Porque aqui eu fiz só algumas frases mais pertinentes, alguns exemplos que eu peguei de atendimentos, né, das pessoas quando elas me relatavam, coisas minhas também que eu tinha quando eu tinha esse problema com ansiedade, né, mais pontual, né? E você avalia, tá? Agora, se você marcou mais de 3, aí eu peço que você tenha um cuidado maior ainda, né? Comece a ver o que você pode fazer para solucionar isso. Se você vai precisar de ajuda daqui a pouco, de alguém, de algum terapeuta que possa te ajudar a mostrar aonde que você tem que atuar, qual é a causa disso que está causando isso em você, o que você pode fazer para melhorar isso, tá? Então é bem importante você fazer essa reflexão e olhar. E assim, gente, é muito fácil e comum a gente dizer assim, bom, agora eu não tenho tempo, eu vou esperar, porque eu tenho outras prioridades. Mas eu tenho uma coisa assim bem séria para dizer para vocês, principalmente quem marcou mais de 3, tá? Eu falo por mim porque eu fiz isso. Eu empurrei com a barriga quando eu via que eu não tava bem, que eu não tava legal, que eu sentia uma angústia, um vazio na minha vida, que eu trabalhava, acordava cedo, ia trabalhar o dia inteiro, depois eu voltava para casa, depois eu trabalhava e era aquela coisa, né? E eu tava sobrevivendo. Eu não tinha um propósito de vida, não tinha uma meta específica de, eu vou fazer isso para ter isso, vou fazer aquilo para ter uma vida mais plena, vou fazer isso para isso. Meta não quer dizer só financeiro, tá, gente? Meta pode ser de qualquer coisa. Eu quero, sei lá, conviver, estar mais com a minha família, compartilhar mais, aquela coisa toda, né? Isso aí. Então, assim, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a empurrar com a barriga e começa a dizer, não, agora eu não vou ver isso, a vida, tá? As situações, vai chegar um ponto que você vai dizer assim, eu não aguento mais, chega. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não aguentava mais aquela situação. Porque eu fui empurrando, diz, hoje não dá, amanhã não dá, vou ter que ver, porque eu vou gastar, porque não sei o quê, porque eu tenho isso pra comprar. Mas eu ia lá numa loja, eu comprava sapato de tudo que era cor, eu comprava bolsa de tudo que era cor, eu comprava roupas, horrores de roupas, que eu nem usava, ficava com etiqueta, mas eu não tinha tempo pra tirar pra mim, pra ir lá no terapeuta, ou né, fazer algo assim pra mim mesma, me conhecer, me olhar, porque eu não me conhecia até então, né? Eu não sabia o que me fazia bem, o que me fazia mal, o que eu gostava, o que eu não gostava, eu tava vivendo. Eu dizia assim pra tudo, né? Achava que eu que mandava na minha vida, na verdade os outros que comandavam a minha vida, né? Então eu não me dava conta disso, nem eu sabia que isso era fato da minha vida. Então assim, eu digo pra você, será que vale a pena você chegar a um ponto que você vai ter tantos desgastes, tantos sofrimentos, se você pode solucionar isso agora, se você tá vendo que você tá passando por isso, que você pode agora ver isso. Então isso fica uma reflexão aqui, se vale a pena isso mesmo, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse alguém aqui fazendo um vídeo pra mim, me dizendo isso lá atrás, que hoje em dia tem muita gente bacana aí fazendo o trabalho de ajudar as pessoas, né? E tem muitos terapeutas bons também que trabalham, que ajudam as pessoas. Se eu tivesse isso, com certeza eu não teria passado nem a metade que eu passei lá no passado, por eu não ter esse conhecimento, por eu não ter esse acesso. Então, se você está assistindo esse vídeo, aproveita esse momento e faz a sua reflexão. Se você acha que agora é o momento de você agir, consulte o seu coração, né? Faça as ações necessárias para isso. É bem importante a gente ter isso consciente, né? Bom, gente, então eu quero passar aqui para vocês então uma frase de poder que vocês podem usar todos os dias, tá? Essa frase é a seguinte: tudo está bem em minha vida. Os desafios são aprendizados para a minha evolução. Tá? Essa frase ela é bem poderosa
Eu usei em muitos momentos da minha vida quando eu não conseguia entender certas coisas que aconteciam, inclusive a questão da ansiedade, por que a ansiedade estava vindo na minha vida. Depois eu fui descobrir o motivo, porque eu não estava seguindo o meu plano de vida, né? Eu estava fazendo algo que eu não gostava, eu estava indo para um caminho que não era o que a minha alma, o meu espírito queria. Eu estava simplesmente sobrevivendo. Então, para mim foi muito revelador, assim, quando eu descobri isso, né? Então, agora a gente vai tirar uma mensagem aqui da fita energética. E vamos ver o que vai sair aqui para nós no dia de hoje. Vamos lá, né? Já saiu aqui, tá já pulando a cartinha. A autoculpa e o perfeccionismo geram confusão mental. Assuma as suas capacidades. A planta que deu é pêssego. Para vocês vai ficar invertido, tá? Mas essa é a mensagem. Tudo a ver, né, com a pessoa que sofre de ansiedade, né? Às vezes ela se culpa, né, das coisas, e o culpar não é bom. A gente tem que ter responsabilidade. E quando a gente tem responsabilidade, a gente assume o nosso papel, assume nosso posto, né, o nosso lugar, e vai agir com aquilo que é benéfico para nós e vai procurar fazer ações que vai ajudar a solucionar aquele problema, aquela situação. E o perfeccionismo é muito comum nas pessoas ansiosas também, né? Porque elas querem tudo perfeitinho, elas se cobram demais, acham que nunca tá bom e às vezes deixam de fazer grandes coisas, grandes projetos por achar que não tá bom o suficiente, né? Então, assim, isso é bem desafiador, assim, para quem é ansioso, a questão do perfeccionismo, certo? Então, agora, eu vou ensinar vocês a técnica mudando o foco. Como é que é essa técnica? É muito simples, gente. Você vai dizer assim, nossa, como é fácil isso. Até se você quiser anotar, anote aí para você lembrar dela quando você tiver alguma situação. Quando acontecer alguma coisa na sua vida, tá? Vamos dizer que é uma coisa negativa. Não importa qual seja, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que você veja que é negativo, que te traz algum sentimento negativo. Um sentimento... Você vai olhar para essa situação mentalmente, você pode dizer e vai dizer assim, ok, o que eu tenho que aprender com esse desafio ou com esse problema? O que a vida quer me mostrar? O que Deus quer me mostrar? Se você acredita em Deus, né? Eu acredito, né? Mas tem pessoas que às vezes não acreditam, mas qualquer pessoa pode usar isso. Daqui não acredita, tá? Então pergunte, o que Deus está me mostrando? Não assim, de, por que comigo? Ah, porque daí você se coloca num papel de alguém que não tem o que fazer naquela situação. E quando você pergunta o que você tem que aprender, você se coloca num papel de alguém atuante na sua vida que você pode fazer algo para melhorar aquilo. Claro que tem coisas que não vão ser do jeito que a gente gostaria, mas, por exemplo, a partida de um ente querido, a gente não tem como mudar isso. Mas a gente pode entender o que eu tenho para aprender com isso, com essa partida desse ser querido que foi, né? Eu até passei pouco tempo por isso e eu vou dizer para vocês, eu tirei muitas aprendizagens com esse momento, né, de despedida, né? Eu não gosto de falar de dor, porque eu acho muito pesada a palavra dor, mas esse momento de despedida, muitas coisas eu aprendi, me conheci melhor, aprendi coisas em mim que eu não sabia que eu tinha dentro de mim, que no momento esse momento delicado eu podia usar, né, ao meu benefício e das pessoas que estavam comigo ali. E a outra frase que você pode usar, são duas, tá? Essa é quando é algo negativo. Agora, para algo positivo. Quando acontece coisas boas na sua vida, para você se manter elevado, você vai olhar para a situação e vai dizer, o que mais de bom vai me acontecer hoje? Mas sempre dizendo essas frases, gente, com sentimento, né, de sentimento positivo, né? O que mais de bom vai me acontecer? E aí você já vai trabalhar aquela questão de quem tem aquele problema, assim, de quando as coisas estão muito boas e você acha, ai meu Deus, vai acontecer uma coisa ruim. Você já vai trabalhar o seu mental para mudar esse tipo de pensamento. O que mais de bom pode me acontecer? Eu vou dizer para vocês que essa frase para mim foi um pouco mais desafiadora, porque como eu estava habituada a ter esse tipo de pensamento,
E quando tava as coisas boas, eu achava que ia acontecer uma coisa ruim. Isso estava lá gravado no meu consciente. Então, vinha à tona às vezes isso, né? Então, demorou um tempinho para eu aprender a fazer isso. Mas com certeza você, praticando, você vai conseguir fazer. Certo? Eu espero que você tenha gostado dessas práticas, dessas dicas que eu dei para você. Que tenha feito sentido na sua vida. Sobre essa questão aqui que a gente acabou falando. E eu espero, assim, sinceramente, que você possa identificar na sua vida o que tá te causando essa ansiedade, o que tá te causando esses problemas que você esteja passando nesse momento. Qual é o aprendizado que você tem que ter com isso, né? Uma coisa que eu aprendi, que eu acredito muito, é que nada é por acaso, né? E a ansiedade, no meu caso, foi um presente para mim. Porque se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não estaria aqui hoje. Né? Talvez eu estaria fazendo. Não sei nem se eu estaria nesse mundo. Porque eu estava num caminho na minha vida que eu estava sem propósito. Eu estava morrendo cada dia um pouco, sabe? Porque eu não estava. Não estava tendo uma vida feliz. Porque eu estava fazendo coisas que eu não gostava de fazer, que eu não queria fazer. E a partir do momento que a ansiedade veio, as crises de ansiedade, eu comecei a olhar mais para mim, comecei a ver o que realmente me fazia feliz, o que realmente eu gostava de fazer. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais feliz, muito mais saudável. Tenho os desafios, tenho problemas, tenho, mas é diferente do que era no passado para mim, né? Então tem muitas coisas na minha vida que melhoraram muito depois que eu comecei a olhar mais para mim e me conhecer mais. E eu desejo assim que todas as pessoas também tenham isso, de elas se conhecerem mais, saber o que elas realmente gostam, o que realmente elas querem fazer na vida delas. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, que a gente gosta, a vida é muito mais leve, muito mais fácil de ser vivida, certo? Bom, a prática eu vou fazer em outro vídeo, porque esse vídeo ficou bem longo, então eu vou postar depois aqui para vocês um outro vídeo com a prática da respiração consciente e do uso das cores. Certo, meus amores? Um forte abraço a todos, que todos fiquem bem, com o coração preenchido de luz e amor. Até breve.